Alô? Bom dia, professora. Bom dia. Olá, tudo bem, gente? Vocês estão me escutando bem? Olá, professora. Bom dia. Estamos sim. Tá. Vocês não estão escutando o barulho da reforma que meu vizinho decidiu fazer muito oportunamente, não, né? Começou semana passada. Espero que não. Nós estamos com barulho aqui razoável. Então, mas eu acredito, não estou tendo problema com as aulas por enquanto, né? Se por acaso vocês começarem a ouvir uma furadeira, uma marreta, alguma coisa do tipo, e não conseguirem escutar o que eu estou falando, vocês me avisam. Que aí eu vou ter que dar um pequeno barraco, tá bom? Então, enquanto isso não acontecer, a gente segue, né? Dá para escutar a obra, mas também dá para te escutar, então tá de boa. Então beleza. Meu Deus. Vou só terminar de me ajeitar aqui e a gente já começa, tá? Bom, pessoal, então, acredito que a gente já possa ir começando. Temos poucos amiguinhos aqui por enquanto, mas vamos lá, né? Acho que a gente já... Tem gente que vai chegar a 10h20 em ponto. Bom, então, só para a gente retomar, nós estávamos conversando, então, na semana passada sobre as ideias políticas e sociais do século XIX, né? Seguindo um pouco a divisão que a apostila de vocês faz, mas acho que é uma divisão interessante, importante, porque o século XIX é um século de muitos acontecimentos, eles são bem complicados, a gente acaba vendo tudo de um jeito um pouco esquemático, né, no conteúdo de história geral, e às vezes vocês ficam um pouco confusos, né? Então, essas linhas mais gerais são mais importantes do que saber acontecimentos especificamente, né?
Então, eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Eu mandei para vocês os exercícios recomendados, né, da apostila, só que acho que eu não mandei ainda os gabaritos de sala, né? Estou devendo, acho que faz um tempo para vocês, gabaritos de sala. Então, devo mandar isso assim que eu conseguir checá-los, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint para a gente começar a nossa conversa. Bom, então, acredito que a gente estava falando sobre esses rapazes aqui, não é? Então, a gente estava falando sobre o Marx e o Engels e o socialismo científico revolucionário quando terminou a aula passada. Acho que tenho a impressão que foi nesse ponto que a gente terminou de conversar. Então, vamos lá. Eu acho que uma coisa que eu enfatizei para vocês e que é bem importante, não é? É que quando a gente fala do Marx e do Engels, né? Sendo que o Engels vai ser principalmente do ponto de vista da produção da teoria marxista, digamos assim, né? Ele vai ter um olhar que, num primeiro momento, é mais histórico, depois vai se debruçar sobre algumas discussões sociológicas, mais especificamente falando, mas sempre partindo da matriz do Marx, e eu estava, então, dizendo para vocês na aula passada, só para retomar o argumento, que o Marx é um filósofo, não é? Então, para começar, bom dia. Então, para começar, essa conversa, a gente precisa entender isso, não é que nós estamos olhando para um pensador, que é um pensador que vem da matriz da filosofia alemã, e isso significa que ele tem, né, uma forma específica de olhar para as coisas. Então, antes do Marx, quem domina a academia alemã nessa época, a gente tem, sei lá, pelo menos duas matrizes, né, que estão em disputa durante esse período que antecede o Marx, ou mesmo que ele está frequentando as coisas, que são o Hegel, então, e o Schopenhauer, num outro viés que não me interessa muito aqui, mas o Hegel era um cara que sintetiza várias matrizes, digamos assim, que estão circulando por ali, que discutem, então, a teoria da história, não é? Essa é uma coisa muito importante para o pensamento alemão. Pelo qual a gente explica as mudanças na história. Certo? Então, como é que eu explico que existem modificações? Talvez já tenham pensado nisso, talvez não, é uma trazer. Quando a gente está abordando bastante variado, sempre ter isso em mente, então, que é a maneira filosófica, uma percepção que é formatada dentro da história do pensamento, né? Eu acho que talvez tenha alguém com o áudio ligado. Tem, Ruby, acho que seu áudio está ligado. Vou te mutar aqui, tá? Só porque tá dando uma instabilidadezinha. Desculpa. Eu me sinto um pouco mal de mutar as pessoas, mas é só porque o meu próprio áudio está saindo tremido. Então, quando a gente fala da filosofia da história, nós estamos justamente nessa discussão, que é a discussão a respeito do movimento da história e de como ele se dá. Então, vocês têm que entender, para começar a entender o Marx, que ele está dentro desse parâmetro, tá certo, gente? Ele é um cara que vai olhar para a história da humanidade e vai tentar explicar a história da humanidade. Não toda a história da humanidade, os acontecimentos, mas qual é o motor, o que é que faz com que a humanidade esteja caminhando de um jeito e, de repente, isso se modifique. Como é que eu explico as grandes rupturas? Como é que eu explico as grandes continuidades? Não é? O que faz, né, uma sociedade estar rolando, funcionar mais ou menos do mesmo jeito, durante, sei lá, 200, 300, às vezes 500 anos, e de repente isso se modificar? É uma questão para todos nós que estudamos, né? A gente que está vivendo um período bastante peculiar, não é, da história da humanidade, então, aqui no comecinho do século XXI, é uma coisa que passa pela nossa cabeça. Quer dizer, o que causa as grandes modificações, né? Então, para o Marx, então, que está vivendo o século XIX, né, que está vivendo na esteira das enormes revoluções que a gente vai ter no fim do século XVIII, né, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Haitiana, uma série de movimentos aí que são muito importantes, uma série de guerras. Como que eu lido com isso, né? O que causa essas coisas? Então, o Marx vai propor, não é, que o que vai causar modificação histórica deixa eu checar aqui o número, eu não lembro.
Peraí. Essa é a aula, acredito que seja a aula 36 já, tá? Que é a aula que vai discutir anarquismo e socialismo, tá bom? Então, nós estamos já na segunda matriz do socialismo, não é? Que é a matriz marxista, que fica conhecida como socialismo científico ou revolucionário, né? Em contraposição com o socialismo utópico que a gente viu na aula passada. Então, o Marx vai propor, olhando a história da humanidade, que o que se mantém ao longo do tempo, como eu disse para vocês na aula passada, é a luta de classes, ou seja, o embate de interesses entre uma classe social que normalmente produz as coisas, trabalha e produz as coisas, e uma classe social que vai viver deste trabalho, não é? Então, essa classe social ela não precisa trabalhar para comer, ela não precisa produzir o que ela come, ela não precisa produzir o que ela veste, porque há quem produza isso para ela, né? E como essas relações... então, luta de classes, como eu expliquei para vocês na aula passada, não é, né? Uma pessoa pobre dando um soco numa pessoa rica e isso explica a luta de classe. Não é embate campal, é um conceito abstrato que envolve, então, uma série de confrontos de interesse que vão acontecer ao longo do tempo. E por que existe conflito de interesse? Porque as pessoas se odeiam? Não, porque é incompatível. O interesse de uma classe social que está sendo explorada no seu trabalho é incompatível com os interesses da classe social que explora o trabalho. É isso que o Marx vai dizer. Então, não tem como ser compatível. Não é? Porque para que existam os patrícios romanos, precisam existir os escravos romanos. E nunca o que vai ser bom para um escravo vai ser bom para o senhor do escravo. É isso que o Marx está dizendo. Então, é isso que é a luta de classes, não é? Esse embate, essa tensão que existe entre a classe senhorial e a classe de escravos, por exemplo, na Roma Antiga, é a luta de classes. Só que o Marx vai dizer que isso existe ao longo da história da humanidade como um todo, não é? Começando lá, desde o momento que a gente tem excedente de produção, não é? Que a gente vivia em comunidades que produziam, e aí chega um momento que as comunidades começam, por avanço técnico e uma série de coisas, produzir mais do que elas consomem. E aí, o que elas vão fazer com isso? Vão trocar, vão distribuir igual para todo mundo. Eventualmente, alguns grupos vão começar a ficar com esse excedente, porque eles são mais importantes dentro da dinâmica social, por N motivos, e isso vai acabar produzindo diferenças de classes sociais e vai levar a gente para essa desigualdade entre classes sociais que existe desde que o mundo é mundo, segundo, desde que a humanidade não é, trabalha e produz excedente, isso vai existir para o Marx, tá certo, gente? Bom, então ele está dizendo que esse é o movimento da história, que é deste confronto de interesses entre as classes sociais que vão surgir as modificações históricas, não é? E aí o Marx vai se dedicar especificamente bastante, ele olha para o resto da história, ele olha, mas ele não é historiador, ele não vai lá estudar os documentos da Roma Antiga para entender exatamente como funciona, ele dá uma panoramão, né, uma olhada geral, até chegar no capitalismo. Aí o capitalismo é o que ele vai estudar mais firmemente, tá certo, gente? Ele vai escrever a maior obra do Marx, é o Capital, em que ele vai justamente discutir quais são os mecanismos de funcionamento, não é, desde o capitalismo. É uma obra muito importante, goste a gente do Marx ou não, seja gente de uma vertente mais liberal, menos liberal, mais vinculado ao pensamento do Marx ou menos, é um livro que é incontornável, não é? Um livro, na verdade, é uma obra enorme, 10 volumes, enfim, mas que difícil, não é? Porque nós estamos falando, então, de um estudo muito extenso, não é, de uma das mentes mais agudas do seu tempo, que é o Karl Marx. Então, no Capital, ele vai debater, vai discutir como é que se desenvolve o capitalismo e quais são as características do capitalismo, como é que funcionam as relações entre trabalho, trabalhador, mercadoria, enfim, tudo isso dentro do capitalismo, não é? E isso, para a gente, importa na medida em que o Marx, apesar de ser um filósofo, não é? Apesar de ser um pensador, de estar pensando do ponto de vista abstrato, ele tem uma posição bastante radical em relação à função do pensamento social, certo? Ele acha que se a gente pensa, a gente precisa passar da teoria para a prática e a gente precisa modificar a sociedade a partir do nosso pensamento. Tá certo? Então, é um pensamento que tem como princípio, digamos assim, produzir modificações na sociedade. E no diagnóstico do Marx, a sociedade na qual ele vive, e aí, num primeiro momento, ele está pensando na Alemanha, mas também na Inglaterra, para onde ele vai, né? A Inglaterra que é o auge da industrialização na época, né? E que vai fazer, vamos dizer assim, drenar muito mais a reflexão dele do que a Alemanha propriamente dita. É quando ele olha para essa sociedade que ele diagnostica que ela é injusta e que ela tende a permanecer injusta e que as injustiças e as desigualdades dessa sociedade só tendem a se acentuar conforme o processo histórico se desenrola e que, por conta desse processo de acentuação das desigualdades, é possível, então, que a luta de classes
se conduza, não é, para uma impossibilidade das relações se manterem desse jeito e que então a gente tem uma modificação grande, não é? Por Marx, a passagem de todos os sistemas econômicos que existem de uns para os outros, gente, acontece por mecanismos internos dos próprios sistemas econômicos, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso é que dentro do pensamento do Marx, o fim do capitalismo está dentro da própria dinâmica do capitalismo. É a própria dinâmica do capitalismo que vai chegar num ponto que vai acabar com ele mesmo, né? Resta entender como e quando. Isso significa que o Marx está falando, gente, aguarde no local que o capitalismo vai acabar? Não. Ele acha que, inclusive, os intelectuais têm um papel importante no sentido de atuar para acabar com o capitalismo, tá certo? Então, como eu disse para vocês na aula passada, não é? Para o Marx não existe mudança possível, real, não é, desse estado de desigualdade, desse estado de injustiça dentro dos mecanismos permitidos, não é, pelo Estado liberal. Para ele, o Estado liberal só funciona para servir aos interesses da classe dominante, que em geral vai ser a burguesia, tá certo? Já foi os patrícios na Roma Antiga, os senhores feudais na Idade Média, no começo da modernidade, os nobres, não é? E depois, no antigo regime, a nobreza ligada à corte, e que no momento que ele está escrevendo é a burguesia, tá certo? Então ele vai dizer, enquanto a gente tiver dentro do capitalismo, o Estado serve para organizar os negócios da burguesia, serve para favorecer os seus interesses. Não é? É só através de muito conflito que a gente pode conseguir alguma coisa diferente e nunca vai ser absolutamente revolucionário, porque não interessa à burguesia modificar o estado das coisas. Então, entendam o seguinte, não é dentro do pensamento do Marx, quem é que tem potencial revolucionário, quem é que tem potencial para modificar o estado das coisas como elas são de verdade? É a classe que não tem nada a perder, é a classe operária, tá certo, gente? Ou o que ele chama de proletariado, não é? Porque o proletariado, ele se define por não ter nada, somente a sua força de trabalho para vender, não é? Então, diante disso, ele tem nada a ganhar com esse estado das coisas, ele tem tudo a ganhar se a gente tem a modificação dessas coisas, não é? Ao contrário da burguesia, que domina, que tem patrimônio, que domina as relações de produção, que vive do trabalho, da exploração do trabalho das outras pessoas, não é? Então, essa é mais ou menos a lógica que vai orientar o socialismo revolucionário, que existe uma necessidade de mudança nas relações econômicas, nas relações de produção. Então, embora quando a gente olha, não é, para o socialismo, que é chamado de utópico, tem lá a ideia de associativismo, ou seja, de que os próprios trabalhadores se organizem para vender o que eles produzem, né, e para ficar com os lucros do que eles produzem, tem um pouco a ver aqui com o que o Marx e o Engels estão falando? Com certeza, né? Mas vejam que aqui no caso do Marx e do Engels, eles estão entendendo que não existe a possibilidade disso acontecer de forma isolada, isso precisa existir a união da classe proletária como um todo, não é, para conseguir executar isso de forma efetiva, porque senão eles vão dizer a burguesia vai atacar essas iniciativas da maneira como ela puder. Não interessa para a burguesia que o operariado tome as rédeas da própria produção, né? Porque isso diminui os lucros e diminui as possibilidades de que a burguesia continue vivendo como sempre viveu. Então, para o Marx, precisa existir a tomada do poder mesmo pelo proletariado, né? Precisa se constituir um Estado que seja feito pelas pessoas que produzem, pelas pessoas que trabalham. E são elas que vão organizar a produção. Desculpem, gente. Então, esse processo é um processo que não vai se dar, como a gente conversou na aula passada, de forma pacífica, na visão dos dois, do Marx e do Engels. Eles não conseguem conceber que isso se dê de forma tranquila, de forma acordada, de forma negociada, porque para eles a burguesia não vai abrir mão, não é, do seu estatuto de forma voluntária. Não existe isso. Então, é um processo que necessariamente vai envolver, não é, a tomada pela força, tá certo, gente, do poder, porque de outra maneira simplesmente não vai acontecer, não é? Então, para eles, uma vez que esse poder seja tomado à força, o que precisa ser feito? O grande objetivo dessa evolução é justamente que quem produz possa ficar com os resultados da produção. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais central que eu preciso que vocês tenham na cabeça, né? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Porque essa é a confusão mais feita na vulgarização do pensamento marxista, não é? É a ideia de que, por exemplo, dentro do regime que eles estão propondo aqui, que é completamente abstrato, e não tem a ver com os modelos que vão acontecer depois, tá certo, gente? Quer dizer, tem a ver remotamente, mas eles não estão pensando em nada do que vai acontecer na Rússia, em Cuba ou na China depois, não é isso que está na cabeça deles.
Não é que você não pode ter uma pasta de dente em casa porque isso é propriedade privada, né? Então isso faria de você um burguês porque você tem uma pasta de dente. Você não pode ter propriedade privada nenhuma. Você pode ter geleia na sua casa, a sua própria geleia, porque isso é propriedade privada. Não é essa a lógica. A lógica é a seguinte: tem alguém produzindo. A frase mais central para vocês entenderem a lógica do que está sendo proposto aqui no socialismo revolucionário é a seguinte: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Quer dizer, precisa do teu trabalho para produzir carro, para produzir comida, para produzir pasta de dente, para produzir remédio. Se não tem as pessoas lá na fábrica trabalhando, não tem essas coisas. Ah, professora, mas e a automação? Eita, alguém tentou entrar aqui? Acho que não, professora. Ué, o meu Zoom falou que eu tinha saído. Olha que doidão. Então tá, vocês estão me É escutando, normal, né? é normal, acontece isso com Tá. frequência até. Beleza. Então eu vou ignorar ele das próximas vezes. Então, como eu estava dizendo, então não é que você não pode, que é isso, né? Então, dentro do que eles estão propondo, né? Vamos entrar na sua casa e tirar o pote de geleia da mesa do café da manhã e você vai ter que ir num grande pote de geleia comunal para poder passar no seu pãozinho de manhã. Não é assim que funciona, tá certo? A ideia é, se precisa do trabalho para ser produzido, não precisa de gente no campo de trigo para produzir o trigo, para produzir o seu pãozinho. Não precisa ter alguém que faça geleia para que a geleia chegue na sua casa. Não precisa ter alguém que faça o vidro onde vai a geleia. Se tem gente trabalhando, o resultado dessa produção tem que ser de quem trabalha. Esse que é o negócio do socialismo revolucionário, tá certo, gente? Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Não tem cabimento dentro da perspectiva do socialismo revolucionário que você trabalhe produzindo milhares de celulares por dia e não possa ter um celular. Essa é a lógica, tá certo? Então a produção ela tem que ser socializada. Essa é a lógica do socialismo revolucionário. E o que o socialismo revolucionário está dizendo, Marx e Engels estão dizendo, é justamente que não tem a menor chance da burguesia abrir mão das suas possibilidades e da vida que ela leva em nome dessa socialização. Então, isso precisa ser feito na porrada, tá certo? Precisa entender que é assim que é isso que eles estão propondo, não é? Só que eles sabem, e eles vão dizer isso explicitamente, não é? Que não dá para você sair de um estado em que você tem um grupo de pessoas que controla e que gere a produção das coisas, não é? Que sabe como as coisas funcionam e gestiona tudo isso. Então, eu tenho lá na fazenda ou na fábrica, não é? Eu tenho um gerente, eu tenho o dono, eu tenho o diretor da empresa, eu tenho o cara que é chefe da logística, eu tenho todas as pessoas, um grupo de pessoas que entende mais ou menos como é que isso funciona. Às vezes o próprio dono da fábrica é o cara que, nessa época, né? Hoje em dia é muito mais complexo, mas na época, às vezes o próprio dono da fábrica é o cara que gerencia para quem que vai vender, como vai vender, onde vai vender, em que rede comercial isso vai cair e tudo isso. Eu não tenho como sair disso para os próprios operários controlando isso se eu não tiver alguém que organize como vai ser a produção, ok? Então, o que o socialismo revolucionário propõe? Isso é muito importante, porque vai ser a diferença do anarquismo que a gente vai ver na sequência, tá bom? Para o socialismo revolucionário, uma vez que você explodiu com as relações de produção como elas estavam colocadas antes, e houve a tomada de poder pelo proletariado, não é? Alguém precisa organizar quem é que vai produzir arroz, quem é que vai produzir sapato, quem é que vai produzir armas, quem é que vai produzir roupa, quem é que vai produzir remédio, como esses remédios vão ser distribuídos e onde eles vão chegar, e quem precisa do quê, né? E quantas horas vão ser trabalhadas. Essa organização da produção e do trabalho precisa ser feita por alguém. Para o socialismo revolucionário, é o Estado que tem que fazer isso. Então, num primeiro momento, você não explode totalmente com qualquer ideia de Estado. Pelo contrário, você pega a propriedade que era privada, que era de indivíduos, e estatiza, ok? Então, você vai transformar tudo isso, vai ser do Estado, que é gerido pelo proletariado como um todo, tá certo? E aí a importância, enfim, que depois vai ser colocada por outros pensadores, que não exatamente o Marx, de ter um partido que organiza esse processo. Né? Mas o Marx só está dizendo isso, ele está dizendo, olha, a gente quer chegar num ponto em que o próprio operariado organize a produção e a distribuição das coisas, que não seja necessário nenhum intermediário. Mas a gente não consegue chegar nisso logo num primeiro momento. Para organizar a produção, a gente precisa do Estado organizando isso, tá certo? Então, o que faz? Então, você vai pegar todas as fazendas, elas vão passar para a propriedade do Estado. O Estado vai organizar o que elas produzem e para onde elas mandam, certo? E como que faz, né? A mesma coisa com as fábricas, né? A mesma coisa com os pontos de distribuição das coisas. Então, a gente vai ter lojas, as pessoas vão receber um salário, como é que isso funciona, né? Pelo seu trabalho, você recebe o quê?
Você vai receber um salário, você vai receber moradia, como é que isso funciona? Né? A educação vai ser assumida pelo Estado, a saúde vai ser assumida pelo Estado, como é que isso se organiza? Então, é muito complexo organizar uma sociedade inteira, sendo que você explodiu com as estruturas que faziam essa organização antes. Né? Então, para o pensamento socialista científico ou revolucionário, após a Revolução, existe a necessidade de um estado de transição que organize as coisas para chegar no ponto que eles desejam, que é o comunismo, em que não precisa ter mais esse estado, que a própria população consegue se organizar em torno das suas necessidades mais importantes. Deu para entender, gente? Então, digamos que o objetivo é chegar no que eles chamam de comunismo, em que você não tem propriedade privada e não tem Estado também, tá certo? Mas, num primeiro momento, eles não acreditam que isso seja possível. Esse momento em que está tudo estatizado, não é? E que o Estado organiza a produção, a distribuição, a logística e as necessidades básicas de cada pessoa, a gente vai chamar de socialismo, né, dentro dessa perspectiva, tá bom? É uma dúvida que vocês costumam ter com muita frequência, né? Qual é a diferença entre socialismo e comunismo, enfim. Professor, isso significa que toda vez que um partido socialista tem esse nome, ele está defendendo isso? Não. Como eu falei para vocês, socialismo é um nome anterior ao Marx e tem muitos sentidos possíveis. Nem todo socialista é marxista, tá certo, gente? Ok? Beleza? Então, não necessariamente o Partido Socialista ele tem essa característica. Ele pode, por exemplo, não gostar da ideia de uma tomada do poder, de poder radical, e preferir que isso seja feito através dos mecanismos do Estado democrático, apesar disso ser muito mais lento. Ah, professor, mas isso não é um social-democrata? Mas muitos adeptos da social-democracia, digamos assim, vão se reivindicar socialistas, tá certo, gente? Então, essa palavra cabe muita coisa dentro dela, tá bom? Não é só o modelo soviético, ou só o modelo cubano, ou só o modelo chinês, né? A gente tem, por exemplo, partidos socialistas muito fortes na Escandinávia, em diversos lugares da Europa, e em cada lugar eles vão ter uma característica. Não necessariamente eles advogam ou defendem a revolução, tá certo? Ah, professor, e o Partido Comunista? O Partido Comunista, ele quer necessariamente uma revolução? Em geral, sim. Isso significa, então, que os comunistas são otários, né? Porque eles acham que dá para fazer revolução a qualquer momento. Não, é por isso que eles formam partidos e por isso que eles vão disputar as eleições burguesas. Apesar de que, sendo eles comunistas, eles têm clareza que através das eleições burguesas e através das eleições como elas são organizadas nos grandes estados nacionais, eles não vão conseguir modificações estruturais. Nenhum comunista acha que disputando a eleição no Brasil hoje, por exemplo, você vai conseguir fazer revolução. Vocês entendem, gente? Não existe essa ideia, né? Eles gostariam de fazer a revolução? Provavelmente sim, mas eles não têm essa ilusão, porque a revolução não é uma coisa que vira de uma hora para outra, certo? Ela precisa ser construída. Como que se constrói a revolução? De acordo com o pensamento do socialismo científico ou revolucionário. Se constrói a revolução através da única coisa que é possível de gerar uma revolução, através da tomada de consciência da classe trabalhadora, ok? Então, a classe trabalhadora, ela vive permeada por uma série de mecanismos, que são mecanismos muito elaborados e muito sofisticados, que o Marx e o Engels vão descrever, que impedem a classe trabalhadora de perceber, digamos assim, que ela está sendo explorada. Então, o básico do capitalismo é que o cara que trabalha e não tem acesso à própria coisa que ele produz, ele não acha que ele está sendo explorado. Talvez ele sinta, talvez ele tenha raiva do chefe especificamente, mas ele não entende que ele está sendo explorado numa ótica mais geral, que isso faz parte do sistema e que a riqueza das pessoas vem do trabalho dele. É parte dos mecanismos do capitalismo que são descritos pelo Marx, tá certo? Dentro dessa visão de mundo que eu estou apresentando para vocês aqui, que a pessoa não olhe para a produção e ache que ela tem direito ao valor que ela produziu ali, tá? Esse mecanismo se chama alienação do trabalho, ok? Vocês devem ver, imagino que vocês vejam isso em sociologia, talvez já tenham visto, tá certo? Mas é isso, você pode trabalhar na linha de produção do carro, ok? Você está lá trabalhando na linha de produção de um carro qualquer, o que vocês preferirem, sei lá, o HB20, certo? O operário que trabalha na linha de produção do HB20, ele não olha para o HB20 que saiu lá no final da linha de produção e foi para a loja e pensa, isso é um pouco meu porque eu produzi isso aqui. Porque ele entende que ele produziu um pedaço tão ínfimo daquilo que é o trabalho dele, qualquer um poderia fazer e não virou um valor de fato, tá certo? E sendo que, na verdade, se o trabalho dele não fosse necessário, ele não ia ser contratado, porque nenhum dono de empresa é idiota e contrata uma pessoa que não precisa ser contratada, concorda, gente? Então, o trabalho dele é necessário? Sim. O trabalho dele é parte do valor que aquele carro tem?
Mas ninguém enxerga isso dessa maneira dentro do capitalismo, vai dizer o Marx, tá certo? Esse é um dos muitos mecanismos que ele vai descrever. A alienação do trabalho, a ideologia, que é um mecanismo ainda mais sofisticado, tá certo? Todos esses mecanismos, eles vão convergir para a mesma coisa, que é que os operários, os trabalhadores, de todos os tipos, então podemos considerar trabalhador todo mundo que tem que vender a força de trabalho, não é? Todo mundo que precisa vender a força de trabalho para sobreviver, está imerso, vai dizer o Marx, nesses mecanismos que vão impedir a pessoa de perceber que, na verdade, é ela que está produzindo riqueza, é ela que está produzindo valor. Que sem o seu trabalho, essa riqueza, esse valor não é possível. Então, isso vai fazer com que a pessoa não entenda que ela precisa se voltar contra essa exploração que é feita pela classe dominante. Então, o que vai dizer o Marx e o Engels, não é? Para que a gente consiga chegar num estado revolucionário, é necessário que as pessoas que trabalham entendam isso, ganhem consciência de classe, entendam que as concessões da burguesia, por mais que elas pareçam legais, elas nunca vão chegar no ponto que é realmente te libertar da exploração, porque não interessa para elas que isso aconteça. Tá claro, gente? Deu para entender? Então, o Marx e o Engels estão propondo um tipo de socialismo que só é possível assim. Então, se você se filia a um partido comunista que surge a partir desse período aí, muito provavelmente existe, não é, dentro da tua perspectiva, a ideia de que uma das coisas mais importantes que você pode fazer é produzir consciência de classe na classe trabalhadora. Tem que ser um dos seus focos se você é comunista, tá certo? Se você é socialista, isso pode funcionar de maneiras outras, porque o socialismo, como eu disse para vocês, engloba outras perspectivas, outras possibilidades. Mas se você se filia a um partido comunista, essa questão da luta de classe, a necessidade da tomada de consciência de classe por parte dos trabalhadores é parte necessária da tua visão política, tá claro? Isso porque, sem essa consciência de classe, não existe a possibilidade de construir outro estado de coisas que não o capitalismo. Tá claro, pessoal? Sim? Então, era isso que eu queria que vocês entendessem sobre isso aqui. Isso aqui é muito complicado, tá certo? A gente está falando de uma filosofia política, não é? De uma lógica de movimentos sociais que começa dentro da filosofia alemã, que é tipo a coisa mais difícil que existe na época. Então, claro que nenhum dos mecanismos vai ser muito evidente, não é? O Marx vai se preocupar com isso, vai escrever um manifesto comunista justamente porque ele quer que exista um texto fácil e acessível, que qualquer pessoa consiga ler e consiga entender os mecanismos que ele está explicando. Então, se vocês têm curiosidade a respeito de como ele vai resolver esse problema, o Manifesto Comunista é uma boa leitura para entender como é que ele passa desse estado de abstração que ele está ali, né, discutindo com a ideologia alemã, discutindo com os teóricos mais herméticos da filosofia alemã, e como é que ele passa isso para uma linguagem que ele acha que qualquer pessoa que saiba ler consiga entender, né? Então, é mais ou menos por aí que a coisa vai, certo? É claro, vocês sabem, não é, que quando a gente fala aqui, né, todas essas filosofias que a gente está trazendo, todas essas ideias que a gente está trazendo aqui, o liberalismo, o socialismo utópico, agora o socialismo científico revolucionário, elas vão ser incendiárias, tá certo? Cada uma à sua maneira, não é? Então, todas elas caem que nem bombas no ambiente do século XIX e vão estar vinculadas a revoluções, a guerras, a processos bastante intensos, não é? A gente sabe, então, que o século XX jamais teria acontecido como aconteceu sem nenhuma dessas ideologias. E no caso do Marx é mais evidentemente explosivo, porque é uma, digamos assim, uma maneira de enxergar um pouco mais radical, né? Mas sempre existe o radical do radical, certo, gente? Então, se o Marx era considerado radical, a gente vai ter os anarquistas vindo depois, então. Sim, a leitura do manifesto eu acho muito legal como documento histórico, né? Assim como a gente tem que ler outras coisas, eu acho que as ideias produzidas por todas essas grandes matrizes são muito importantes de serem conhecidas, né, gente? Então, é legal ler o Manifesto Comunista, é legal ler, assim como é legal ter um pouco de conhecimento dos textos religiosos, não é? Assim como é legal conhecer os pensadores liberais mais importantes, né? Os manifestos, as grandes declarações de direitos humanos, né? Então, eu acho bem bacana acessar esses textos, entender, não é, como é que essas ideias que mudam tanto, que permeiam tanto a nossa história, chegam ali, né? No caso do anarquismo, aí a gente tem uma postura ainda mais radical do que essa que foi apontada pelo socialismo revolucionário, tá certo? Então, de todos, professora, o socialismo é necessariamente anti-religião? Então, de novo, aquele problema. O socialismo marxista
revolucionário ou científico, como vocês preferirem, entende que as religiões, elas que existem, organizadas, que existem, né, até o período onde ele está colocado, elas vão corroborar com a manutenção das coisas como elas são. Elas estão necessariamente adaptadas ao status quo, certo? Então, dessa maneira, elas não servem, elas não se adequam ao Estado revolucionário, tá certo, gente? Agora, existem matrizes importantíssimas do socialismo que são socialismos cristãos, por exemplo, na Europa, né? Socialistas cristãos são, tipo, super importantes mesmo, na Itália, na Alemanha, não é? Então, como eu disse para vocês, cuidado com o que vocês entendem com o uso dessa palavra, né? Ela é muito mais heterogênea do que ela parece, tá bom? E anarquismo cristão existe? Não. 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 O anarquismo é, por definição, anticlerical e ateu, ok? Existe a ideia, então, de que a religião, ela é uma coisa que é feita para manter a opressão de um ser humano sobre o outro, certo? Então, no caso do anarquismo, não dá para conciliar com religião, tá certo? É o pensamento anarquista. Outra coisa, o anarquismo, por definição, é radicalmente anti-propriedade privada, ok? Então, radicalmente anti-propriedade privada. Ué, professora, mas não existem os anarcocapitalistas hoje em dia? Sim, existem, mas aí vocês têm que entender que eles são um movimento desvinculado do que é o anarquismo histórico, tá certo, gente? Eles usam o nome, mas eles não têm a ver com o que é o anarquismo histórico. Se você falar para um anarquista de qualquer época, digamos assim, não é, da história, que antes do século XXI, que um anarquista defende a propriedade privada, isso é uma contradição de termos, tá certo? Então, entendam que quando vocês olham para os ANCAP, né, para os anarcos capitalistas, vocês estão olhando para um fenômeno, que é um fenômeno do nosso tempo, aí vai de uns 20 anos para cá, eu acho que ele ganha mais corpo, que está desvinculado disso aqui, tá certo? Então, o anarco do nome, né, tem a ver com a ideia de dissolução do Estado, tá certo? Mas no anarquismo, a dissolução do Estado, ela vem necessariamente acompanhada da ideia de que uma revolução foi feita e essa revolução suprimiu a propriedade privada. Tá claro? Então, vocês não podem fazer confusão com isso, tá certo? O anarquismo histórico é anti-propriedade privada, é anti-religião e é anti-autoridade hierárquica como um todo. Eles não acreditam em hierarquia, ok? Então, a frase fofa, não é, dos anarquistas, é que a liberdade humana, ela só vai ser realmente possível quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, ok? Fofura, né? São fofinhos eles, certo? Então, nós estamos falando do radical aqui, ok? Nossa, professora, mas é agressivo. Caras, é uma filosofia radical, como eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então, são ideias políticas bastante radicalizadas, né? E então, o que os anarquistas propõem? Eles propõem caos, né? Menos anarquista do que isso é o anti-anarquista. Porque o anarquista, se vocês quiserem pensar numa coisa que seja mais parecida com o anarquismo, vocês têm que fazer outra imagem. O que é que o anarquismo está propondo? Primeiro, o anarquismo é completamente contra a ideia de um Estado nacional, por definição. Eles odeiam a propriedade privada, eles odeiam a religião, e eles odeiam o Estado nacional. O nacionalismo, vai dizer o anarquismo, ele só serve para você criar fronteiras que não existem, são criadas por seres humanos para impedir que os seres humanos sejam realmente livres de circular para onde eles querem, né? E para sustentar pessoas no poder, né? A gente vai discutir um pouco essa questão da nação agora, que ela é bem espinhosa, tá? Então, os anarquistas, eles são contra a organização dos seres humanos em estados nacionais. Ah, professor, mas então o que eles estão propondo? Caras, eles estão propondo que a gente abra a mão do Estado, que a gente decida tudo, discuta tudo e resolva tudo por autogestão. O que significa isso? Assembleias em que todo mundo discute, todo mundo vota. Vocês acham mesmo que eles estão propondo uma unidade de 200 milhões de pessoas? Ou vocês acham que os caras são muito burros, se vocês estiverem pensando isso, né? Ou então, dá para perceber que é incompatível com a ideia de um anarquista que a gente tem um país como o Brasil tendo que funcionar seguindo as mesmas regras. Os anarquistas já estão propondo justamente pequenas unidades, certo? Explodir com essa ideia de que a gente precisa se organizar num Estado-nação, ok? Em grandes unidades territoriais, com milhares de pessoas, né? Para eles isso nunca vai ser possível, a liberdade real, humana, que é o grande objetivo, se a gente não tiver unidades menores. Simples assim, né? Então, elas precisam ser do tamanho que a gente consiga resolver as coisas em assembleias por voto direto, por conversa direta. E muitas vezes, inclusive, a filosofia anarquista vai defender que nem pode ser por maioria, tem que ser por consenso total, todo mundo tem que topar. Ué, professora, mas e se eu não concordar? A gente tem que discutir até a gente chegar num consenso que todo mundo aceite.
Então, algumas vertentes do anarquismo que vão defender que todo mundo tem que ter poder de veto na Assembleia. Ou seja, se alguém não está convencido, precisa debater até chegar num ponto que todo mundo consiga concordar e ceder. Então, o anarquismo, como o que ele se propõe, é uma espécie de democracia muito radical. Não sei se vocês estão entendendo isso, né? Eles consideram as democracias que a gente conhece, estados burgueses, estados que mantêm a exploração das pessoas e estados em que você tem pequenos grupos que dominam o resto, né? Então, não é democracia de verdade, o que eles querem é democracia radical, ok? E para isso precisa abolir a propriedade privada, não pode ter religião, não pode ter estado, ok? Pode falar, David. Professora, na real são duas dúvidas. A primeira é como fica a questão da cultura de povos no anarquismo? Certo. Você diz como que fica o quê? Se eles estão propondo que sumam as culturas regionais, alguma coisa do tipo? As línguas, como é que é isso? Sim, pelo que eu entendi é mais ou menos isso. Não sei se está certo, por isso que eu... Na verdade, não. O que eles querem é simplesmente um mundo sem fronteiras. Consegue conceber? Você vai nascer num determinado lugar e por isso você vai aprender uma determinada cultura e uma determinada língua, mas isso não define que você é melhor ou pior ou tem mais direito do que um outro povo que tem outra cultura e que tem outra lógica ali. Dá para entender? Então, isso Tá. de você delimitar que existe uma determinada região e que essa região tem uma cultura e uma língua características, vamos dizer os anarquistas, isso foi inventado para justificar a dominação de um povo sobre o outro. E no mundo que os anarquistas estão propondo, essas fronteiras elas não existem. Todo ser humano é livre, todo ser humano pode circular para onde ele quiser, independente da língua que ele fala, da cultura que ele tem. Certo? Então seria uma sociedade heterogênea de qualquer jeito, né? Não seria, Sim, tipo, algo sem dúvida. homogêneo. Tá, entendi. Talvez até mais heterogênea do que a nossa. Porque você não vai ter os mecanismos, por exemplo, não é? Como é que os povos indígenas lá do alto do Rio Negro, eu fui visitar quando eu era mais nova, né? Eu fiz uma viagem que foi muito importante para mim, que eu dei uma mochilada pela Amazônia, né? Longa história, mas enfim. E aí eu fui parar em São Gabriel da Cachoeira, que é um lugar que fica 3 horas de voo de Manaus, fica lá na cabeça do cachorro, lá longe, né? E é uma cidade, vejam a doideira da cidade, é uma cidade de 20 mil habitantes, com o município é do tamanho do estado de Santa Catarina, para vocês terem uma noção do tamanho do território, né? E é uma cidade em que se falam 23 línguas diferentes. Por quê? Porque tem muitas etnias indígenas nessa região, cada uma delas desenvolveu uma língua diferente, todas elas estão contidas dentro dessa cidade, né? Agora eu pergunto para vocês, como é que essas pessoas que estão nessas comunidades que às vezes são relativamente isoladas aprendem português? Elas aprendem português porque existe escola nas comunidades, são comunidades bem isoladas, às vezes você demora 1 hora, 2, 3 dias, 5 dias de barco para conseguir chegar, né? Mas tem a escola lá. E o que aconteceu nos últimos 30 anos é que a escola se adaptou a esse contexto local. Então, eles aprendem português, mas eles têm material também escrito na língua nativa, né? Então, tem material super bonito, inclusive tem a cartilha em Baniwa, em Dessano, em Tucano, que são todas as línguas locais, né? Mas também aprende português, porque a ideia é que é necessário que essas pessoas também sejam integradas ao Brasil como Estado Nacional, que é onde elas estão. Dentro de uma perspectiva anarquista, por que eu vou ensinar português? Por que eu vou lá importunar esse cara que está na região dele numa boa e levar o português para lá? Não preciso fazer isso. Se ele quiser aprender português um dia, ele vai fazer. Mas esse é um mecanismo do Estado Nacional de fazer com que essas pessoas se integrem ao Brasil, concordo? O que acontece dentro de uma lógica anarquista é que como você não tem essa grande organização rica, né, que a gente chama de Estado, tá certo? Você vai ter essa possibilidade de uma maior heterogeneidade, inclusive. Né? Os territórios têm muita heterogeneidade, porque é isso. E mais facilidade de circulação das pessoas mesmo, porque você não pode ir para onde você quiser hoje em dia, né? Dependendo do lugar que você vai, tem uma baita burocracia para você conseguir um visto, para conseguir chegar, dependendo do tipo de pessoa que você não entra nos lugares, não é? Então, a ideia do anarquismo é suprimir isso. Para eles, todo mal vem junto com o Estado Nacional. E por isso que o Estado Nacional tem que sumir. Então, o anarquista, ele é incompatível com o nacionalismo. O anarquismo é incompatível com o nacionalismo, tá certo? A gente vai ver já, são duas filosofias radicalmente diferentes, não é? Por último, só vou explicar para vocês o processo da autogestão, porque é uma coisa que gera muita dúvida, né? E é muito pouco divulgado, então a gente acaba com uma ideia de que eu mesmo, quando eu tive isso na escola, não é uma das vezes que eu tive, porque vi isso mais de uma vez, eu me lembro de um professor falando, isso aqui é totalmente irreal e tal, e bola para frente, né? Eu não estou dizendo que não seja, tá? Mas vamos tratar com
com respeito à maneira como as pessoas entendem as coisas. Né? Então, vamos entender o seguinte, o que os anarquistas estão propondo? Existem milhares de experiências anarquistas no mundo inteiro, tá certo, gente? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de cidades autônomas, cidades que não aceitam pertencer a um Estado nacional. Já ouviram falar disso? Pesquisem uma cidade depois chamada Cristiânia, na Dinamarca, por exemplo. É uma cidade que ela se recusa a fazer parte do território dinamarquês. Ela não se considera parte da Dinamarca e o governo dinamarquês reconheceu o direito deles serem autônomos e ela funciona inteirinha por autogestão. É assim, é pequenininha, lógico, né? Mas é isso, ela funciona dentro dessa lógica, né? Da mesma maneira, na América Latina, a gente tem zilhares não, não exagerei, mas centenas de fábricas ocupadas, né, que se tornaram experiências de autogestão. Também temos uma série de comunidades agrícolas, né, que são autogestionadas. O que significa isso? Eu cito para vocês um exemplo aqui, não tão longe da gente, em Sumaré, ali no interior de São Paulo, perto de Campinas, a gente tem a Flasco, por exemplo. O que é a Flasco? A Flasco era uma fábrica de recipientes, desses barris industriais de plástico, não é? Fazia esses barris que são de uso industrial, não é? E aí o que aconteceu foi que essa fábrica entrou numa crise e faliu lá nos anos 90, não é? E o que acontece quando uma fábrica falha e você é o trabalhador que está trabalhando ali? Qualquer negócio, se você trabalha num lugar e esse lugar entra em falência, o que acontece? Você vai perder o seu emprego, certo? Você vai perder o seu emprego, um trabalhador que é registrado na CLT hoje, ele tem direito de receber algumas coisas quando ele perde o emprego, certo? Então, em tese, para você demitir alguém, você precisa lá, vai ter a rescisão do contrato, vai ter o seguro-desemprego, vai ter um monte de coisa. Só que se o dono do lugar declara falência, ele não tem como pagar essas coisas. Então, basicamente, se você é trabalhador e isso acontece, você sai com a mão na frente e outra atrás, certo? Você perde o emprego e não tem nenhum desses recursos para conseguir continuar se mantendo. Bom, o que aconteceu no caso da Flasco e de um monte de outras fábricas? Os trabalhadores se recusaram a sair da fábrica. Eles disseram, bom, faliu, então a gente vai tomar conta da produção, porque afinal de contas são eles que produzem, certo? Então eles tomam o espaço da fábrica, muitos deles vão se mudar para o terreno da fábrica, então vai ter uma espécie de comunidade habitacional no terreno da fábrica com as famílias, e os próprios trabalhadores vão organizar e vão continuar produzindo os mesmos barris de plástico que eles produziam antes, e vão continuar vendendo para os mesmos fornecedores que eles vendiam antes, tá certo? E enquanto isso, não é, tá rolando na justiça o processo de falência, porque daí, em tese, o que vai acontecer? O Estado vai ter que ficar com tudo que era patrimônio ali, não é? Vai vender isso, leiloar, enfim, e vai pegar o dinheiro para abater das dívidas dessa pessoa que declarou a falência, não é? No caso da fábrica ocupada, aí a gente complica porque não é tão fácil assim você simplesmente entrar lá e pegar a máquina e levar embora porque ela foi leiloada para alguém, né? Então, no caso da Flasco, tem 1000 tipos de ativismos aí, por exemplo, que derrubaram os leilões das máquinas quando tentaram fazer na internet, né? Então, tem um monte de história aí. Mas o ponto é, como é que essa comunidade ali, sei lá, de 80 famílias, se organiza? É por autogestão. É reunião, assembleia de todo mundo para decidir o que faz. Vai vender para quem, como, não é? A gente vai fazer a escola aqui dentro, o pessoal está querendo fazer um projeto de cinema aqui no pátio. Pode fazer? Não pode? É assim que funciona. Eu estou falando desse exemplo de uma fábrica ocupada, não é? Mas existem muitos outros. Existem exemplos de um monte de comunidades anarquistas históricas de 1920, 1930, 1940, depois que existiram no estado de São Paulo, né? No Paraná, em vários lugares do Brasil, tá certo? Então, é um modelo que funciona de forma radicalmente democrática, em tese, tá certo? Deu para entender mais ou menos o que é isso? Uma vez eu fui... Pode falar, David, tire sua dúvida. Não, melhor você terminar, professora. Melhor. Ok. Então, uma vez eu fui num congresso, quando eu estava na faculdade, que foi um congresso autogestionado. Vocês ainda devem ir em muitos congressos, né, na vida de vocês. E quando a gente chega num congresso, não é? Normalmente, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que vocês estão aqui fazendo alguma coisa na USP e a faculdade de vocês vai sediar o Congresso dos Estudantes Velvos, sei lá, veterinário. E aí você faz parte da comissão organizadora. A comissão organizadora é um punhado de gente que vai trabalhar que nem maluco para conseguir fazer o evento acontecer, certo? Então, existem 1000 coisas que precisam ser resolvidas, 1000 coisas que precisam ser feitas, que vão ser organizadas por essas pessoas que são a chamada comissão organizadora. Então, nesse caso, como é que vai funcionar normalmente? Essa comissão organizadora ela contrata as pessoas que vão fazer a comida do congresso, ela contrata gente que vai fazer a limpeza,
e ela se organiza para ter gente que vai lá ligar o PowerPoint, que vai ver se a sala está pronta, que vai abrir a sala, que vai fazer o certificado, que vai pedir para o professor X assinar o certificado, enfim, é assim que funciona, não é? Eu fui numa vez num congresso que funcionou por autogestão, e foi uma experiência muito maluca, porque quando eu cheguei e os caras falaram, olha, a gente aboliu a estrutura normal de congresso e esse congresso vai funcionar com autogestão. Ficou todo mundo se entreolhando, assim, falando, mano, como assim? Nós estamos, sei lá, em quase 300 pessoas, como que vai funcionar? E, basicamente, qual foi o trabalho que a comissão organizadora teve? Fazer uma planilha gigante, com todas as atividades que precisavam acontecer ao longo do dia, e eles organizaram de uma maneira tão esperta, digamos assim, que cada pessoa tinha que trabalhar 40 minutos por dia para o congresso. E aí, você podia ser escalonado para todos os tipos de atividade, certo? Você ia ceder 40 minutos do seu dia, e então você podia ser a pessoa que fica responsável por abrir a sala, ligar o PowerPoint, você podia ser a pessoa que ficava responsável por servir a comida, você podia ser a pessoa que ficava responsável por tirar o lixo dos banheiros, todo mundo passou por todas as funções, porque foi um congresso de uma semana, né? E foi uma das experiências mais interessantes da minha vida, não é? Porque eu nunca tinha reparado a quantidade de trabalho toda que estava associado, já tinha ido em 1000 congressos nessa altura, mas nunca tinha tido tanta atenção para todo o trabalho que era necessário para aquele evento acontecer, né? Eu conheci as pessoas de uma outra maneira, né? É claro que dá problema, certo, gente? Então sempre tem a pessoa que bebe demais um dia antes, acorda de ressaca, não vai lá fazer o trampo dele, aí atrapalha os outros, né? Não estou dizendo que é um negócio que funciona perfeitamente, nossa, todo mundo fez o que precisava fazer, do jeitinho que precisava fazer, mas eu achava que era impossível antes, né? E depois de ter participado dessa experiência, eu percebi que, na verdade, a gente não está acostumado a direcionar o nosso olhar para essas formas de trabalho que são diferentes, né? Para essas formas de divisão de tarefas que são diferentes, certo? Então, sim, então estou falando aqui de Canudos, era uma sociedade autogestionada, assim, o pensamento anarquista vai defender que a autogestão, ela está muito entranhada entre as pessoas que normalmente são negligenciadas pelo Estado, não é? Então, um pouco isso que a gente está assistindo agora na pandemia, não sei se vocês estão acompanhando como é que está sendo nos bairros populares, nas favelas, não é? Essa correria que a galera que faz por ela mesma, porque se for esperar chegar a ajuda do Estado, não rola, né? Então, muitos anarquistas, pensadores anarquistas vão dizer isso, vão falar, olha, dentre as pessoas que estão acostumadas a ser negligenciadas pelo Estado, a autogestão é um mecanismo que você acaba aprendendo, porque é isso, se você não for fazer, se não for se organizar, ninguém faz, né? Então, sim, podemos dizer que a sociedade de Canudos era autogerida, mas não era anarquista, porque é isso, né? Não tem essa ideologia, digamos assim, tá certo? Não necessariamente a autogestão significa anarquismo, mas todo anarquismo vai propor autogestão de alguma maneira, tá bom? Sim, estou falando aqui de um colégio na Zona Oeste que os alunos limpam os banheiros, varrem as salas, o colégio não tem faxineiro. Sim, nós temos algumas experiências de escolas radicalmente democráticas no Brasil, no mundo. Se alguém se interessa por isso, o grande modelo é a Escola da Ponte, em Portugal, tá? As escolas escolas democráticas, não é, que levam essa questão em último termo, elas em geral são bastante impactadas. É uma pedagogia impactada pelo pensamento anarquista, tá certo, gente? Não necessariamente a pessoa que defende uma escola democrática que é o fim do Estado, é anti-religião, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é um jeito de entender a educação que é impactado pelo pensamento anarquista, tá? E sim, Samuel, eu conheço 2 casos que são muito funcionais, é uma coisa muito louca, né? Dando um último exemplo para vocês, porque eu gosto muito dessa história, eu tenho um amigo que trabalhou numa escola democrática, não é? E aí eu conto para vocês o tipo de coisa, por que parece tão impossível para nós, não é? Porque, na verdade, a gente é educado ao contrário disso a vida inteira. Então, isso se deu na educação infantil, porque meu amigo trabalha com educação infantil, né? Então, tinha a salinha dele lá, criancinhas de 6 anos, né? Vamos imaginar aí, a salinha com 20 criancinhas de 6 anos, né? Não, 20 não, acho que eu exagerei, devia ter umas 15, né? O menorzinho essa. Bom, então vamos imaginar as 15 criancinhas, e aí uma delas descobriu uma coisa muito legal, ela achou muito legal cuspir na cara do coleguinha, né? Clássico, certo? Foi lá e cuspiu na cara do coleguinha e ficou rindo, achou engraçado, né? E aí o colega, lógico, chorou, ficou na bad, a sala ficou meio assim. Bom, é uma escola democrática, então a conversa se deu em termos de, olha, vamos conversar um pouco sobre isso, por que você cuspiu na cara do colega? Porque eu achei legal, eu tinha acabado de pegar água e achei que e foi engraçado, foi divertido, né? Mas o colega ficou triste, você acha que isso continua sendo legal? Acho que sim. Mas e aí, como é que vocês querem fazer, então? Vocês querem que possa cuspir um no outro? Aí a sala decidiu que sim. Achou que era legal, todo mundo cuspiu um no outro. O meu amigo ficou passado, mas falou, bom, vamos lá, né? Então vamos ver como é que isso vai funcionar.
Aí, autorizou. Então, beleza. Então tá bom, pessoal, pode cuspir em todo mundo? Pode. Beleza. Na sequência, o que vocês acham que aconteceu? O caos, né? Durou para aproximadamente 15 minutos a nova resolução, porque vários tomaram cusparada na cara e choraram, ficaram na bad, né? Não, isso aí é antigo, tá certo, gente? É uma história de mais de 10 anos, né? E, bom, criança fica doente mesmo, né? Criança baba, passa a mão na cara do colega. Podem conversar com a gente que tem filho pequeno, né? Depois que começa a ir para a escola, começa a ficar doente por causa do contato, né? Essa história em tempos de Covid não dá, tá? Não esqueçam essa história. Mas, enfim, durou 15 minutos o caos do cuspe liberado. Ele deixou correr solto um pouco e virou e falou, pessoal, vocês querem conversar de novo sobre a regra do cuspe? Todo mundo queria conversar de novo sobre a regra do cuspe, né? Aí vocês acham que eles decidiram que não podia cuspir? Então, não, eles decidiram delimitar onde podia e onde não podia. Tipo, cuspir no rosto é mancada, mas no resto pode. Beleza, foi lá, ele falou, então tá bom, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem. Beleza, podia cuspir nas outras partes. Deu mais 20 minutos, começaram a achar que não tinha graça, né? E aí fez outra conversa, e aí decidiram que não podia cuspir no colega. Não, cuspir no colega é ruim, é divertido, mas é ruim quando você toma cusparada, então é melhor que a nossa regra aqui da nossa sala seja não cuspir. Pararam de cuspir, tá certo? O que eu estou dizendo? Qual que seria a praxe da educação em geral? E não é culpa de ninguém, isso é a maneira como como a gente aprende que as coisas funcionam. Você vira e fala, não cospe no colega, mancada, você não ia gostar se fizesse isso com você. Dentro da dinâmica dessa escola democrática, demorou provavelmente mais 1h30 ou 2 do que teria demorado numa dinâmica normal, não é? Para que as crianças entendessem que essa regra era a nova regra. Mas vocês percebem que a regra não foi imposta. A regra foi decidida por eles, porque eles chegaram à conclusão de que não dava certo. E aí você pode dizer, professor, mas é inviável a vida adulta a gente fazendo isso. Mas nós estamos falando do processo de educação, não é? Exatamente. Então, demorou mais? Demorou, mas existiu ali alguma coisa que foi construída. Uma consciência a respeito de como é que funciona a brincadeira, e que às vezes a brincadeira é legal para você, mas não é legal para quem está participando. Então, aí, talvez não seja o ideal você brincar desse jeito. Então, dentro da lógica da escola democrática, a ideia é que esse processo ele é mais valioso do que qualquer conteúdo que você possa passar para alguém. Tá certo, gente? É uma posição dentro da educação. Estou dizendo que vocês precisam concordar com ela, tá? E Professora, aí... Oi, pois não. aproveitando essa situação, e se tipo um aluno desrespeitasse uma regra que foi concedida por todos, sabe? O que aconteceria? Quais são as consequências? Então, elas são decididas todo mundo junto, David. Essa que é a graça, não é? Então, uma vez o colega desrespeitou, o que acontece? Os coleguinhas vão conversar sobre como que vai resolver quando a pessoa desrespeita a regra, né? E aí, é lógico que nós estamos falando de seres humanos em formação, então alguém ali vai ter que balizar, né? Porque, por exemplo, como a Bia falou assim, os coleguinhas podem linchar, de repente os coleguinhas ficam tão bravos com o fato de você ter desrespeitado o negócio que acabou de conversar, que eles querem te bater, né? E aí tem o adulto que vai limitar ali, porque afinal de contas nós estamos falando do processo educativo, mas a ideia é, tudo bem, o fulano não respeitou a regra, como é que a gente vai lidar quando alguém não respeita a regra, né? O que tem que fazer? A pessoa vai ficar responsável por fazer X, por fazer Y, né? A questão é que esse grupo se torna consciente de por que a regra existe, de como lidar com a regra, e também o próprio grupo vai desenvolver mecanismos de lidar com as pessoas que fogem da regra, não é? Então, ao invés de repente, o professor ficar responsável por isso, você mesmo pode ver e falar, mano, a gente acabou de conversar, cara. Às vezes isso vindo de um par, de um igual a você, tem muito mais força do que você não esporro do professor, né? Então, você fica com vergonha. Às vezes é a menininha que você tem um crush ali, que manda, fala, nossa, meu, você acabou de respeitar a regra, que bad, né? E aí você fica na bad. Então, tem 1000 mecanismos que podem acontecer, mas essa que é a lógica, tá certo, David? Então, não está colocado, tem que ser construído junto, não é? É aquela comunidade que vai definir como ela funciona, não é? E isso é uma coisa que é completamente contrária às nossas formas de enxergar o mundo. É por isso que os anarquistas são, dentro dos espectros do pensamento que a gente está discutindo, os mais radicais, tá certo? De longe, não é? Em relação à maneira deles de entender como é que a sociedade deve funcionar, tá certo? Tudo bem? Deu para entender, David? Sim, professora, a minha outra pergunta que eu tinha aquela hora Uhum. ainda não ficou muito claro na minha cabeça, tipo, em vista da semelhança do anarquismo e do comunismo, tipo, a diferença, assim, gritante entre os dois modos. Eu A, ainda dif não entendi muito bem. a diferença principal é o processo que leva você até lá, tá? Então, o comunismo ele só é possível dentro do pensamento que passou por um Estado socialista antes. Tá certo? O resultado final, uma sociedade sem classes sociais,
uma sociedade sem propriedade privada e uma sociedade onde os próprios cidadãos tomam as decisões, decidem, fazem as coisas, é parecido, tá certo? Mas a ideia do anarquismo é que você não pode ter esse estado intermediário. Por quê? Porque o estado intermediário vai desvirtuar as coisas. Ok? Estado intermediário vai desvirtuar as coisas, a gente não vai conseguir chegar. Então tem que explodir com tudo logo de uma vez. Tá certo? Mas então, o anarquismo nasceu depois do socialismo, que deu uma falha, ou tipo, não, já era uma Não, concepção? eles são mais ou menos ao mesmo tempo. O Ah, tá. Bakunin vai partir do pensamento do Marx, já vou falar deles, tá? Mas Beleza. eles são mais ou menos contemporâneos, são pensamentos que estão ali caminhando. Então, só para vocês entenderem, não é só comunista que critica a propriedade privada, várias vertentes de pensamento vão criticar a propriedade privada, o anarquismo é uma delas, né? O comunismo vai se desenvolver, digamos assim, e o socialismo de formas diferentes, né? Então, existem socialistas, sociais-democratas que acham que tem que abolir a propriedade privada? Existe. Mas eles nunca vão defender que isso seja feito através da tomada de armas, tá certo? Tem gente que acha que a gente devia caminhar para uma sociedade de pequenas propriedades privadas, e isso é socialismo também? Sim, é possível, tá certo? Como eu disse, o socialismo envolve muita coisa. Dá para você ser socialista revolucionário, ou socialista marxista, ou socialista, entre aspas, científico, e defender isso de uma sociedade com pequenininhas propriedades. Não, porque o ponto de partida é a tomada do poder pela classe dos trabalhadores que explode com a propriedade privada, beleza? Então, os socialismos são variados, não é? E uma das vertentes é o socialismo revolucionário. Estão me perguntando aqui, o anarcocapitalismo não tem muito sentido, né? São duas ideias diferentes que eu não entendo porque resolveram misturar. Olha, se a gente levar do ponto, assim, se a gente olhar para o que é o anarquismo historicamente, não, porque como vocês estão vendo, ele é completamente contrário à ideia de um capitalismo. Então, a ideia de que você suprime o Estado para deixar o capitalismo funcionar o mais livremente possível é uma ideia que os anarquistas olham e falam, mano, mas do que vocês estão falando? Tipo, não faz sentido nenhum. Isso aí é a coisa menos, para um anarquista, isso é a coisa menos emancipatória, menos libertadora que pode existir. Porque você vai deixar justamente os mecanismos do capitalismo, que, segundo o anarquismo, são injustos, não é? E desiguais, agirem sem nenhuma baliza, tá certo? Então, dentro do anarquismo, como pensamento histórico, que surge no século XIX e existe até hoje, sim, o anarcocapitalismo é como é que eu vou dizer, um Frankenstein, é uma coisa que não faz muito sentido, não é? Mas o anarcocapitalismo existe, tá certo, gente? Então, está sendo usado o nome dessa forma e a gente precisa entender, tá certo? Mas, assim, é uma contradição de termos? Se a gente pensar o que significa o anarquismo historicamente, sim. Mas não significa que não possa se usar a palavra. Enfim, as palavras estão aí para serem usadas, né? Então, beleza. Estão defendendo isso porque, para eles, a parte do anarco é a parte de tirar o Estado, certo? Estão esquecendo o que significa o anarquismo de resto. E, boa, né? Vamos lá. Daí o Hitler não criou um partido chamado nacional socialista? Como é que dá para ser nacional e socialista? Socialismo é internacionalista por definição, tá certo? O socialismo entende, qual que é a frase mais famosa do Marx e do Engels? Proletários do mundo, univos. Entendam o seguinte, não é? E aí a gente nós vamos entrar já nessa questão. Já falo, tá? Vamos guardar essa ideia aqui do nacionalismo ou não, e a gente vai amarrar a aula com isso, tá bom? Beleza? Beleza, Aline? Então, ficou claro, David, do que a gente está falando? Então, o anarquismo vai longe com a ideia de mudar as coisas, tá certo? Então, os dois pensadores históricos do anarquismo que eu quero que vocês conheçam, Proudhon, cujo ele tem um livro chamado O que é a propriedade privada? A primeira frase do livro é: a propriedade privada é roubo. Ok? É roubo. Tá? Necessariamente, quando você determina que aquilo é seu, existe aí uma apropriação de algo que não deveria ser. A outra coisa, então, a negação do Estado. No caso do Proudhon, ele acha que precisaria ter uns intermediários entre os grupos de pessoas para organizar as trocas e organizar algumas regras, né? Mas não o Estado, tá certo? E essa ideia de que o trabalho, ele vai dizer, olha, isso de você não ver sentido no trabalho que você faz, não entender por que você está fazendo aquilo, do trabalho ser uma coisa desvinculada, não é? Do seu ser, é uma coisa que precisa acabar. E nisso o anarquismo e o socialismo são bastante radicais, tá certo, gente? Então, vamos entender que nós estamos aqui, então, numa negação do que é o trabalho, esse trabalho da linha de produção, não é? Quando eu estou trabalhando e o que eu faço ali não tem vínculo nenhum com aquilo que me alimenta, não tem vínculo nenhum, o que me alimenta em termos existenciais, não é?
eu não consigo me identificar com aquilo que eu estou fazendo, é só uma coisa que eu faço porque eu tenho que comer, isso está muito errado. Isso vai me fazer não poder exercer o meu potencial de ser uma pessoa. Tanto o socialismo quanto o anarquismo vão entender que uma pessoa é algo muito rico e complexo, né, e maravilhoso para ser reduzido a uma força de trabalho mecânico ao longo de algumas horas por dia. Tá certo? Então, não tem a ver com fazer trabalho manual ou não, porque um sapateiro medieval, quando ele se dedica a fazer o sapato, ele olha ao final, depois de pegar o couro, curtir o couro, cortar, costurar, moldar, polir, ele olha para aquilo e fala, eu fiz isso aqui, ele se reconhece naquilo, não é? Dentro dos mecanismos do capitalismo já industrial, isso some. Você simplesmente vai fazer uma das partes e nem sequer vai conseguir olhar para a coisa que foi produzida e falar, olha, meu trabalho ali, eu tenho valor porque eu consigo fazer aquela coisa. Então, isso é uma coisa que tanto os socialismos quanto o anarquismo são muito contra, tá certo? Beleza? E aí, o nome principal do anarquismo é o Bakunin, tá certo, gente? O Bakunin, que aí sim vai partir das ideias do Marx. Então, o Bakunin escreve lendo Marx, né? E por isso que tem a ver, David, né? Respondendo a tua pergunta. Então, tem muito a ver com o diagnóstico, é o mesmo. Tá tudo errado pelos mesmos motivos. Mas o Bakunin entende algumas diferenças. Então, a revolução tem que destruir o aparelho do Estado, nada de criar Estado intermediário, coisa nenhuma. Não pode ter um partido político comandando a revolução, porque senão esse partido político vai virar a nova elite e vai explorar as pessoas do mesmo jeito, tá certo? Não certo? E os princípios de organização das pessoas nas pequenas comunidades têm que ser mais importantes do que a política mais geral, tá certo? Então, as comunidades que vão surgir a partir dessa explosão do Estado têm que ter a liberdade de se auto-organizar, não é? Se você não dá liberdade para o indivíduo de procurar, de buscar a própria realização, você vai ter necessariamente exploração e opressão, tá certo, gente? Então, digamos, não é que temos aí uma política, vocês entendem que um liberal e um anarquista são pessoas que valorizam a liberdade individual, tá certo? Só que o anarquista entende que dentro das matrizes que o liberalismo está propondo, não é possível uma pessoa ser livre. Então, é uma discussão filosófica, vocês percebem? É uma discussão que também é de ordem filosófica. O Bakunin é meio sujão mesmo, né? Estou falando aqui, ele tem esse aspecto, assim, bem... como é que eu vou dizer, né? Assim, rústico. Então, como eu estava dizendo, um liberal defende a liberdade como princípio acima de todas as coisas? Sim. Um anarquista também. Só que é incompatível no sentido de que, para o liberal, é impossível fazer isso que está sendo proposto, não é? Por vários motivos que a gente não tem tempo aqui para discutir. E para o anarquista não é possível ser livre dentro do que o liberal está propondo, porque se você não explodir com a ter liberdade Professora, acho que travou. Acho que ela falou meu nome aqui, mas como travou tudo, aí voltou? Acho que ela voltou. Professora? Oi, tô aqui. Deu uma travada. Deu uma travada. Entendi. Professor, minha dúvida era em relação ao qual a diferença entre no primeiro pensador do anarquista, ele fala que não deve haver um Estado, mas instituições. Qual a diferença do Estado e essas instituições, essencialmente? Pergunta excelente, Henrique, tá? Então, nenhum desses caras vai descrever isso com um grau de detalhe e complexidade na prática, porque eles já estão sendo muito inovadores de jogar essas ideias, né? Então, mas o que o Proudhon está propondo seria mais o equivalente, são coisas muito descentralizadas ainda, não dá para a gente chamar de Estado, não é? Porque o que a gente teria seria, por exemplo, duas coisas, né? Então, primeiro, o mecanismo pelos quais essas instituições são formadas. Então, vamos supor que a gente está aqui, né? Vou dar um exemplo, né? Eu estou aqui no meu prédio, tem vários outros prédios em volta, e cada prédio virou
pequena comunidade, nessa nossa experiência anarquista, né? Então, vamos dizer que aqui no meu prédio eu estou com uma produção intensa de hortaliças, né? Porque a gente tem espaço, então a gente está produzindo vegetais variados. E no prédio do lado tinha uma concentração grande ali de pessoas que dominam artes manuais e os caras estão produzindo, sei lá, cachecóis de tricô, certo? Entre outras coisas, né? Porque, em geral, as unidades anarquistas elas vão tentar ser autossuficientes, né? Mas vamos supor que eu tenho excedente de hortaliças e eles têm excedente de cachecóis de tricô. E aí, cada uma dessas comunidades vai ter um tipo de excedente diferente, porque vai ter as peculiaridades dos indivíduos que estão ali envolvidos, os seus talentos, as suas trajetórias, as coisas que eles gostam mais de fazer, o que está disponível, enfim, tem 1000 coisas que vão fazer com que esses excedentes sejam diferentes. O que o Proudhon está falando é difícil para todo mundo conseguir ter acesso a todas as coisas se isso depender de cada comunidade negociar com cada outra comunidade, né? Então, você vai ter um intermediário que vai ser eleito por essas comunidades, digamos assim, né? Então, vai escolher alguém que vai ser o responsável por esses intercâmbios. Então, a pessoa vai verificar se esses intercâmbios estão rolando de um jeito legal, se não está rolando exploração nisso, né? E, de repente, tem uma comunidade mais distante que está precisando de uma coisa que as outras, ela não tem o que oferecer. Por exemplo, teve um incêndio, estão passando perrengue, vamos se organizar para ajudar essa comunidade. Esses intermediários eles vão fazer isso. Então, não chega a ser uma estrutura estatal, principalmente porque ele não vai ter possibilidade de uso da força, como a gente entende, né? Então, o Estado, nessa época, está sendo diagnosticado como aquilo que tem o monopólio do uso da força, né? Então, só o Estado, aquela coisa, né? Então, se eu entro no vetor, né? E, sei lá, nos tempos em que existia o prédio físico, né? Eu pego o Rubão, jogo o Rubão no porta-malas do meu carro, amarro ele e levo embora, eu estou cometendo sequestro, cárcere privado, violência, uma série de coisas, eu não posso fazer isso. Porém, se eu for das forças policiais, não é? E tiver lá o meu carro com um porta-mala mais vasto, não é? E o Rubão resistir à prisão, ele está sendo acusado de alguma coisa grave, eu tenho um mandado de prisão, eu posso fazer isso, é autorizado socialmente. Por quê? Porque eu sou uma força do Estado, né? Então, o Estado, normalmente, ele tem esse monopólio do uso da força. O que o Proudhon está propondo aqui são organizações que não têm essa função, que não vão ter essa possibilidade, né, de determinar o que as outras fazem a partir da força, tá certo? Elas são mais construídas por consensos, né? Deu para entender, Henrique? Pergunta boa, tua, tá? Acho que sim, elas seriam então representantes dessas sociedades, mas elas nunca teriam esse poder de coerção, elas só iriam realizar atividades que já fossem deliberadas por todos. Tipo... Isso. Elas são menos representantes, né? E mais... porque a ideia de representação é uma ideia que o anarquismo odeia, né? Essa ideia de que a gente vai escolher alguém que vai tomar as decisões, o anarquismo é muito contra isso, né? Então, é mais alguém que foi escolhido pela comunidade para cumprir aquela função. Assim como todo mundo tem que trabalhar em várias coisas para aquela comunidade funcionar, né? Você foi escolhido para fazer esse trabalho, tá? Então, tem mais essa ideia, né? De você ter uma função que é extra-comunidade, digamos assim, tá bom? Mas não funciona exatamente por representação, porque o anarquismo não gosta, né? Então, vamos supor, né, que a gente tem várias pessoas de várias comunidades que estão compondo essas instituições. Elas provavelmente devem funcionar por democracia direta também. Os jeitos delas funcionarem também vão ter que ser deliberados e debatidos entre as pessoas que estão compondo aquilo ali, tá certo? Professora, mas parece tudo muito demorado. Sim, gente, o preço de você não estar seguindo regras que foram feitas por outras pessoas, não é? Que você gaste tempo com isso, tá certo? Não tem como, não tem jeito, né? Dá para entender? Então, o que um anarquista responderia para você? Né? Você fala assim, é muito demorado, tem que discutir tudo, tem que debater tudo. Ele vai falar, então tá, você pode ter tempo, você vai fazer o quê com esse tempo? Deixar as outras pessoas decidirem por você como é que você vive a sua vida, né? Então, estamos falando de um pensamento muito radical nesse sentido, tá bom? Beleza, pessoal? Professora, então não tem uma noção de sistema judiciário, né? Tipo, uma justiça, assim, nesse tipo de sociedade. Todo grupo organizado vai precisar ter regras, né? Mas como que isso vai funcionar vai depender de cada grupo autogestionado, né? Como é que a gente vai fazer? Então, é parte também do pensamento anarquista, algumas das discussões mais radicais que a gente tem a respeito de punitivismo. Já ouviram falar disso? De punitivismo, antipunitivismo, da lógica. Como é que você lida com alguém que descumpre os consensos, não é? As necessidades que a gente tem para viver em sociedade um com o outro,
A gente tem uma lógica de isolar essas pessoas, será que essa é a melhor maneira? Né? Já existiu a lógica de matar, a lógica de punir corporalmente. Hoje a gente está dentro de uma lógica que, em geral, é a de cercear a liberdade física dessa pessoa, mas vocês sabiam que tem gente que discute que talvez isso não seja a melhor maneira, né? Então, esses pensamentos bastante radicais que existem também a respeito da justiça, de como ela se dá, também partem de dentro do pensamento anarquista, tá certo? Não estou falando que são anarquistas, assim como a educação parte dessas matrizes para pensar outras coisas. Mas, assim, a justiça como a gente entende, não é? Que tem um Supremo Tribunal, uma capilaridade de regras foi criada historicamente, daí não. Né? São consensos e eles vão sendo construídos e debatidos e desconstruídos, tá certo? Beleza? Professora, mas então os anarquistas, eles abraçam árvores e eles são contra existir, por exemplo, grupos armados dentro dos espaços das comunidades? Aí vai variar de comunidade para comunidade. Tem muitos que vão defender, vão dizer, olha, todas as pessoas precisam saber se defender igualmente, porque senão a gente não consegue se defender de ameaças externas que potencialmente podem existir. Como que isso vai funcionar depende de cada modelo e de cada situação. Percebem? Então, a gente sai dessa matriz muito generalizante e vai para experiências que são mais locais, tá certo? Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, eu acho que vale a pena gastar um tempo discutindo o anarquismo, porque eu acho que de todas as coisas que a gente vê aqui, ela é a menos debatida de forma consistente com vocês em geral, né? E eu acho que isso é ruim, porque toda simplificação é burra, tá certo, gente? Então, a gente falar de religião de uma forma simplificada é ruim, falar de ideias políticas de uma forma simplificada também é ruim, tá? Beleza? Por último, então, vamos para o nacionalismo. Os nacionalismos, ele já levanta a bola aqui para a nossa próxima matéria, que é a nossa matéria de discussão. Então, o século XIX vai ser muito marcado pela ascensão dos nacionalismos, e é a ascensão dos nacionalismos que vai levar a gente para os grandes processos marcantes e horrorosos do século XX, que são as duas grandes guerras mundiais, né? Sem a existência do nacionalismo, não existiriam esses processos, né? Então, aqui a gente está abrindo, digamos assim, né, uma caixa de Pandora, tá certo? E de onde vai sair um monte de coisa que a gente vai precisar entender no nosso curso de História Contemporânea, né? Eu estou trazendo aqui para vocês essas definições que estão aqui no slide, elas são de dois autores diferentes, que não tem muito acordo entre si. Eu tentei absorver aqui o que eles têm mais em comum, que é o Benedict Anderson e o Eric Hobsbawm. Um de matriz mais marxista, o outro de matriz menos marxista, tá certo? Por quê? Porque existem alguns consensos, digamos assim, no pensamento dos dois caras a respeito do que são os nacionalismos e da importância que eles vão ter, né? Então, a primeira coisa que talvez choque a gente quando a gente não está acostumado a pensar nisso é a ideia de que o nacionalismo é um processo, a formação do nacionalismo é um processo histórico, assim como a formação do socialismo, do liberalismo, do anarquismo, não é? E depois do fascismo, do nazismo, enfim, do populismo, tá certo? Então, todos esses ismos, não é? Que são, em inglês a gente tem uma palavra boa para descrever essas coisas, é buzzword, né? É uma palavra ônibus, porque é uma palavra que cabe muita coisa diferente dentro dela, né? Então, todos esses ismos, digamos assim, que a gente criou, foram criados, ou seja, são históricos, né? Se você for para Roma Antiga, não tem nacionalismo, né? Se você for para a Idade Média, não tem nacionalismo. Você vai para o século XVI, não tem nacionalismo. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês decorem, se virem, introjetem, não é? Guardem dentro de vocês, é que não se fala em nacionalismo antes do século XIX. Então, antes de 1800 e pouco, não se fala em nacionalismo, tudo bem? Professora, mas eu achava que era, porque tem um orgulho ali daquelas pessoas daquele lugar, então eu achava que podia chamar de nacionalismo. Não, ok? Não, é um processo que começa em 1800 e pouquinho, tudo bem? Então, e vai marcar o século XIX. Falou, e quem que gosta disso aqui, pessoal? A FUVEST. A FUVEST cobra isso todo ano. Ela vai cobrar isso, seja sob a forma de pegadinha, numa questão de história antiga, né? Ou numa questão de medieval, ou às vezes nas próprias questões do século XIX e XX, tá certo? Então, você que quer FUVEST, está pensando nela, não para de pensar nela, não esqueça disso aqui, tudo bem? É coisa que cai, com certeza absoluta, tá? Então, a expressão nacionalismo vai surgir, num primeiro momento, isso aqui é a leitura do Hobsbawm, tá? Na França, e aqui está a Itália com 200 mil aspas, porque não existe Itália nessa época, a nossa própria matéria, a nossa próxima matéria é justamente como vai aparecer a Itália e a França, não é? Aliás, a Itália e a Alemanha. Então, vai surgir desses grupos, que são grupos
Excelente pergunta, Samuel. Me fez uma pergunta muito boa aqui. Eu vou explicar, finalizar minha explicação e ver se fica claro, tá bom? Então, a gente vai ter, com o surgimento do pensamento liberal e do pensamento socialista, a gente vai ter uma série de grupos que não vão receber bem esses tipos de pensamento, tá certo? E esses grupos, eles vão começar a se ancorar, então, numa dinâmica, que é uma dinâmica de que existe algo de especial num certo grupo de pessoas que compartilham território físico com limites físicos, tá certo? E que une todas essas pessoas, ainda que elas não se conheçam, que elas não conversem entre si, que elas não entrem em contato uma com a outra, mas existe esse algo que as conecta como um todo, tá certo? Então, a primeira coisa que precisa entender, e isso não sou eu que estou falando, gente, isso é um fato histórico, tá certo? Não é a minha opinião, é que toda nação é uma comunidade imaginada antes de existir de fato, certo? Ela é criada a partir desse sentimento de pertencimento que é vinculado a um território. E para que ele exista, necessariamente, ele vai ser excludente. Por quê? Por quê? Por que a nacionalidade implica exclusão? Porque existem, desde que o mundo é mundo, ok? Existem grupos cuja identidade não depende do território em que eles estão. Tá certo? Por que eu digo desde que o mundo é mundo? Porque a gente tem um grupo que é famoso por isso, tá certo? Que são os judeus, por exemplo, não é? Então, ser judeu não depende de você estar num lugar ou em outro lugar. Até hoje. Hoje existe um território, não é? Que é um território reivindicado como nação pelos judeus, que é Israel, tá certo? Mas ainda assim, você pode ser judeu, ter nascido em São Paulo, ou em Nova York, ou em Paris, ou em Uganda, tá certo? Tanto faz, porque a sua identidade não está vinculada a um território específico, não é? Então, sempre existiram esses grupos cuja identidade não está vinculada a um território, tá certo? Ao mesmo tempo, desde que o mundo é mundo, os seres humanos migram, tá certo, gente? Não existiu nenhum momento da história da humanidade, mesmo os momentos em que isso foi menos comum, como, por exemplo, a Idade Média, sempre existiram movimentos de migração, sempre. As pessoas mais na Europa também, a Europa, muito. A Europa, uma boa parte da sua história, da história do continente europeu, ela é um corredor de passagem, com uma circulação gigante de pessoas, né? Então, nunca deixou de existir movimento migratório e nunca deixou de existir grupos variados, nunca deixaram de existir grupos variados que tivessem a sua identidade dissociada de territórios. Então, quando eu viro e falo, olha, nós somos uma nação porque a gente tem as características culturais XYZ e a gente está dentro desse território aqui, eu provavelmente estou excluindo pessoas que estão nesse território, que migraram de um outro lugar para lá, e estou excluindo esses grupos que têm uma identidade cultural que não bate com aquele território necessariamente, tá certo? Estou citando judeus, mas poderia falar dos ciganos, poderia falar de uma série de outros grupos, enfim, que existem aí ao redor do globo. Então, quando eu crio a ideia de nação, essa ideia é necessariamente imaginária, tá certo? E ela é necessariamente excludente, ok? E aí vai dizer o Benedict Anderson, que é um dos teóricos que a gente está usando aqui nessa nossa definição, que existe uma homogeneização do espaço, daquele território, a partir dessa sensação de pertencimento, que está excluindo alguns grupos, tá certo? Beleza, pessoal? Eu estou falando disso como processo histórico, tá certo? É lógico que depois as ideias de nação, elas vão incorporar ou não alguns grupos, não é? Mas eu estou falando do processo histórico de surgimento dessa ideia, tá certo? Então, com os processos de homogeneização das línguas que vão acontecer conforme os estados nacionais se formam, não é? Então, vocês lembram que a gente estudou isso, não é? Então, para facilitar as relações comerciais num determinado território, eu preciso ter estrada que conecte os territórios, eu preciso ter uma moeda única, eu preciso ter um sistema único de taxação, mas a língua em comum também facilita bastante, não é? Porque facilita as trocas, a comunicação e etc. Então, as nações, elas vão se formar com a imposição de uma língua, normalmente num universo de identidade, de diversidade linguística, e nisso eu estou falando da Inglaterra, estou falando da França, estou falando da Espanha, estou falando de Portugal, todos esses territórios tinham mais de uma língua circulando por ali, às vezes em territórios grandes, tá certo? E essas línguas, elas foram solapadas pelo que foi definida como padrão, não é? Em todos esses territórios europeus, ok?
Então, o crescimento do sistema capitalista, por todos esses motivos que eu estou falando para vocês, e também uma ampliação do uso da imprensa, né? Que vai, então, promover também essa integração, tanto de temas quanto da linguagem. Né? Então, tudo isso vai convergir para que a gente tenha esse afloramento desse sentimento de pertencimento e que, para isso, passe a definir o espectro político de algumas pessoas. Então, só para eu encerrar, daí, Henrique, você pode fazer sua pergunta, por que isso é incompatível com o pensamento socialista, por exemplo? Não é? Bom, o pensamento anarquista já deu para entender por quê, né? Porque para os anarquistas todas essas fronteiras elas não deviam existir. Enfim, tá certo? Mas no caso do socialista, por que é incompatível? Porque para um socialista, eu, Juliana, que vem da minha força de trabalho, eu tenho muito mais a ver com o fulano dos Estados Unidos que vende a sua força de trabalho do que com o dono da Ambev aqui no Brasil. Tudo bem, eu e o dono da Ambev, a gente compartilha a mesma língua e é do mesmo Estado nacional, mas a minha vida é muito mais próxima da vida de alguém que vende a força de trabalho fora do Brasil do que da vida de um bilionário brasileiro. Então, eu tenho mais a ver, a identidade de classe é mais importante e é ela que deve ser estimulada. Qual que é a grande frase? Proletário do mundo, univos, tá certo? Por que os proletários do mundo têm que se unir? Porque eles têm algo em comum, que é a venda da força de trabalho, a exploração pelas classes dominantes, né? E aí, para o socialismo, o nacionalismo serve para fingir que essas diferenças não existem. É para eu olhar para o Lehman, né? Para eu olhar para o Safra, é para eu olhar para quem está no poder e falar, eu tenho a ver com essas pessoas porque nós somos aqui do meu Brasil brasileiro, né? A gente tem tudo em comum, nós somos da mesma cultura, da mesma nação. E essas diferenças de classe, elas ficam diminuídas, tá certo? Então, essa ideia, não é, de uma homogeneização desses conflitos internos que existem a partir da ideia de nacionalidade, tá certo? Então, para o pensamento socialista em geral, o nacionalismo não é uma coisa compatível, tá certo, gente? Pelo contrário, por definição, o socialismo vai tender a ser mais internacionalista, não é? Tá certo? Principalmente o socialismo de vertente marxista, ok? Tá? Beleza? Pode falar, Henrique, pra gente ir encerrando, né? Senão eu vou invadir muito o horário. É só duas perguntas. A primeira é, o termo de ufanismo, ele serve como sinônimo de nacionalismo ou ele é uma variação do mesmo? Ufanismo é uma espécie de nacionalismo exagerado, tá? Você pode ser nacionalista e não ser ufanista. Ufanista é aquele cara que ele não nem sequer gosta de reconhecer os problemas do próprio país, né? Ele entende toda vez que você fala alguma coisa de ruim que o país tem, a crítica significa que você não ama o seu país o suficiente, né? Então, o ufanismo é um nacionalismo exagerado, tá bom? Entendi. E a outra pergunta, a última, é se o nacionalismo, então, dá para se concluir que sempre que acontece ele, né, tem esse movimento, as minorias sempre são prejudicadas nesse país. Ou não necessariamente. Sim, Henrique, acho que sim, tá? O que acontece é que você sempre vai ter grupos que têm menos poder, portanto não assumiram o projeto nacional para si, não é? Que vão ser prejudicados com isso. Às vezes na perda de territórios, eventualmente, né, em ideologias extremadas, em perseguição. Não estou falando que todo nacionalismo persegue as minorias, não é? Não é isso, tá? Mas elas vão ter que lidar com uma imposição. Então, por exemplo, você é um judeu da região ali da Polônia, você falava a sua língua, que é o Yiddish, tá certo? Que é uma mistura de hebraico com alemão, muito doida ali, tá certo? Mas a partir do momento que você tem a imposição de um Estado nacional ali, ele vai te forçar a aprender uma outra língua, que não é aquela que você falava. Não estou dizendo que esse processo necessariamente seja só nocivo, não é? Mas sim, existe uma imposição, não é? Você é uma etnia indígena, você é basco dentro da Espanha, você é curdo dentro da Turquia, não é? Você vai passar por isso. E não existe nenhum Estado nacional que a gente conheça que não tenha esses grupos. Não existe, simplesmente não existe. A não ser em estados que promoveram abertamente genocídio, tá certo? Então, para vocês verem, não é? Quer dizer, se em todos os lugares você tem dentro das nações grupos que não são representados por essa nacionalidade, é mais fácil da gente enxergar que a nacionalidade ela é uma criação artificial. Ah, professor, eu acho que é artificial, mas eu acho que mesmo assim ela é melhor do que não ter. Beleza, é uma posição possível, não estou aqui dizendo que é necessariamente ruim. Só tem que entender que ela é forjada historicamente, ela não é natural, tá bom? Então isso vocês não podem ter nenhuma dúvida. Inclusive, senão a FUVEST come vocês vivos, tá? A nacionalidade ela é um fenômeno artificial histórico, tá bom? Mas tirando isso, eu gosto, eu acho que ela é uma construção política importante. Beleza, cara, mete esse louco aí, tá certo? Não estamos aqui para julgar a sua posição política, tá? Mas só entenda isso, né? Ela é criada, tá certo? Fragmentação do Império Romano.
Ah, sim. Então, aqui estão citando, né? Me fizeram uma pergunta aqui no chat, que é falando dos períodos coloniais, né? As relações de exploração vão reforçar isso. Putz, aí quando a gente tem colonialismo, aí então que a coisa, a imposição, ela fica mais clara, não é? Porque, em geral, os nacionalismos nas regiões que foram colonizadas, elas vão representar quase 100% das vezes a cultura do colonizador, né? É muito difícil que o nacionalismo esteja livre disso, não é? Então, seja a língua, seja matrizes culturais, regras, a justiça, não é? Eu dou um exemplo que pode parecer bobo para vocês, mas que eu acho interessante, só para a gente finalizar, que é, por exemplo, a Índia é um país muito complexo, enfim, né, um contexto cultural ainda mais complexo, longe de mim querer simplificar isso, mas não sei se vocês sabem disso, né, que tem diversas identidades de gênero não binárias em algumas culturas tradicionais indianas, não é? E também, não binárias que eu quero dizer, é essa coisa da gente que a gente discute hoje, né, de você se identificar com o gênero qual você nasceu, ser uma pessoa trans ou não ser uma pessoa trans, né? Na história, não é, de algumas matrizes culturais indianas existem essas identidades de gênero e hoje elas são perseguidas. E quando que surgiu essa perseguição? A partir da implantação das leis inglesas no século XIX na Índia. As leis inglesas do período vitoriano são muito duras, tanto em relação à identidade de gênero quanto em relação à sexualidade, né? Vocês lembram? Devem ter visto aí o jogo da imitação, o Alan Turing vai sofrer castração química da parte do Estado porque é homossexual, o Oscar Wilde vai ser mandado para campo de trabalho forçado por ser homossexual, né? Então, a legislação inglesa ela é muito dura nesse sentido. E ela vai ser implantada na Índia, sendo que tradicionalmente não se lidava com essas questões dessa maneira lá, né? Então, todo esse corpo de leis, de visão que vai ser implantado com o colonialismo nos territórios, acho que torna ainda mais nítida essa questão, não é, do que é a imposição nacional, não é? E daí, como é que vai funcionar o nacionalista indiano? E depende da época, tá certo? Num primeiro momento, ele vai absorver alguma coisa do inglês? Sim e não, né? Aí vai variar dependendo do território colonial, tá bom? E a gente vai estudar alguns casos. Beleza, pessoal? Tudo bem? Só para a gente encerrar, então, aqui. Vocês estão me escutando ainda? Acho que tem alguém querendo Sim. entrar, né? Acho que deu o meu horário. Então tá, na aula que vem eu começo aqui de 1848 e a gente finaliza essa discussão, tá bom? Beleza, gente? Então eu vou encerrar por aqui. Foi um prazer revê-los aqui nesta quarta-feira e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beleza, tchau, professora. Muito obrigado, Obrigada hein? eu. Boa Tchau, semana. tchau. Obrigado para vocês também.